Tudo bom? Bom dia. Ah, Falando do livro do Ivan, ele que faz 2 capítulos, na terceira parte para a indução, vou falar hoje sobre indução. Como você pode induzir um pensamento, não, como você induz no sentido de induzir o raciocínio, não induzir um comportamento. Quando você fala de lógica, quando fala em indução, ele está falando da maneira, não é induzir uma pessoa a ter tal atitude, é induzir o seu raciocínio a entender tal questão, né? Uma questão um pouco mais sofisticada, digamos assim, né? Induzir para você chegar a uma dedução lógica de algo, né? Não é programar ou induzir que a pessoa tenha tal comportamento. Ivan questiona uma questão simples, né? A dedução feita de modo indireto não confirma a verdade sobre o fato, né? O fato como verdade. Não, porque a dedução não vai confirmar, você precisa induzir, mas induzir não no sentido de manipular, mas de levar seu cérebro a raciocinar de maneira correta, induzindo o raciocínio para até você ter certeza, né? Então, assim, você precisa da indução também da intenção verdadeira sobre o fato. Ele fala isso não no sentido de manipular, de uma coisa meio adolescente de querer mostrar a verdade, não. Ou transformar uma verdade, uma mentira em verdade, mas induzir no sentido de induzir o seu raciocínio, não induzir uma mentira a se tornar uma verdade. Esse é o primeiro ponto, né? A dedução precisa ser induzida, de fato, né? Para que seja deduzido, analisar de maneira correta, através da intenção verdadeira. Bom, aí você teria questões um tanto quanto ultrajantes, né? Eu diria que um desenvolvimento rápido de raciocínio, e teria um pensamento rápido que você poderia analisar dentro de... enquanto você fala o que você pensa, o que o outro pensa, né? Isso parece brincadeira, mas ao longo do tempo dá uma diferença muito grande de raciocínio. Existe ainda pessoas que enquanto conversam vão 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 e meio demonstrar uma resposta inconsciente para o que tentou esconder há 2, 3 minutos, 1 minuto atrás. Isso é muito comum aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Isso demonstra uma incapacidade de pensar enquanto fala, né? E aí tem que ver a causa. Muitas vezes ela é uma circunstância momentânea ou não. Ela pode ser referente a uma antiética que a pessoa teve durante a vida, uma amoralidade, digamos assim. Ela pode ser fruto de um trauma passageiro ou não, de um trauma contínuo durante décadas, né? E aí tem que ser induzido, manipulado de maneira correta. Aí você teria uma questão que você poderia manipular uma pessoa a esse ponto, né? E esconder o nível que ela induz ao próprio raciocínio, obviamente, não ao raciocínio do próximo. Também existe, mas seria uma questão que você definiria um ponto. Qual é a diferença entre lógica simbólica e raciocínio lógico, né? Se você souber analisar, você consegue. A maioria das pessoas não tem essa capacidade. É um troço muito sutil, assim, uma linha tênue, muito... É um fio de navalha, digamos assim, que nem falava. Bom, então, essa diferença entre você analisar e manipular a indução separa os homens dos meninos, digamos assim. Hoje em dia, com computador quântico, computador biquântico, hoje em dia é muito fácil manipular a informação com programação, mas se você é alguém que tem capacidade de repente, programar alguém para dar uma entrevista, se a pessoa manipula, é boa, ela tem a capacidade de fazer uma boa entrevista com o cara programado. Se ela não tem essa capacidade de raciocínio, de usar o próprio raciocínio a criar, a deduzir, a fazer o outro deduzir,
a intenção, ela não vai ter essa capacidade de programar uma boa entrevista. Ela está acostumada a fazer isso no sentido de manipular, não no sentido de induzir o próprio cérebro a deduzir uma intenção de maneira correta. Não sei se eu fui claro. Isso você percebe. É muito sutil, mas dá para perceber. Então, assim, você usaria a indução, o sentido, a variação tonal, não só a variação comportamental, a questão fisionômica, a questão da linguagem, o uso da linguagem como ferramenta para desenvolver essa capacidade. Isso acho que é uma das coisas mais importantes, lógica, né? Você deixar de ser criança e partir para a parte de raciocínio lógico e não a parte de manipulação e indução, que é muito comum hoje em dia, muito na moda, né? Isso, se você faz isso desde cedo, você consegue formar um adulto em qualquer área que pensa. E isso que é o mais importante, né? A função do curso superior é ensinar o ser humano a pensar. Apesar da estrutura acadêmica ser feita para que todos pensem da mesma maneira, independente do curso, né? Se você vê a formação da estrutura do curso, ela é muito parecida, apesar de ser áreas diferentes. Isso tem uma função, né? Os livros didáticos, se você vai fazer um doutorado, existe uma lista, lógico, de professores que você vai basear o seu estudo, o seu trabalho, o seu TCC. Não é qualquer um. E isso é feito dentro de uma estrutura acadêmica. A academia não aceita não aceita um ninguém como eu dando aula, um ninguém como eu ensinando. Tem que ser, né? Tem que ser. Esse tipo de cara está dentro da estrutura. Não quer dizer que ele não conheça a lógica, mas pode ser que ele não seja a melhor maneira para ensinar você a pensar, a raciocinar sobre a lógica. Se você não conhece, tem alguns detalhes um tanto quanto ultrajantes. Então, eu acho que a questão é essa primeira dica, assim, pense como homem, como a um raciocínio lógico, não como alguém que tenta usar a indução de maneira infantil, né? Não sei por qual razão.